Hoje é quinta-feira, yeah. Conversas de primeira, yeah. Pela noite inteira, Next Talk com o Zé Vieira. Bem-vindos à The Next Talk, o podcast da plataforma The Next Big Thing que pretende dar a conhecer as pessoas e os projetos que mais destacam a nível nacional. Hoje temos connosco o Fred Canticastro, fundador da Sounder People e do Seekers Club, o empreendedor de mão cheia. Bem-vindo, Fred. Muito obrigado. Começo por perguntar em que momento é que percebeste que eras um empreendedor. Em que momento é que eu percebi que era um empreendedor? Porque eu tenho uma história gira para partilhar, que não é muito comum e a maior parte das pessoas não conhece. Eu, quando tinha 15 anos e fui para o secundário, fui para uma escola, fui para os Salesianos de Estoril, ali ao lado do Casino Estoril. E nós éramos miúdos, tínhamos 15 anos e todos queríamos ir ao casino. Era uma cena de ver o James Bond nos filmes, a pedir o martini e a jogar póquer, não sei o quê. Então todos tínhamos aquele fascínio, não é, quando tens 15 anos, de ir ao casino. A questão é que nenhum dos meus amigos conseguia entrar no casino porque o casino é para maiores de 18 anos, certo? Eu que sou bastante alto, e já na altura era muito alto, eu entrei nos Salesianos, com 15 anos tinha 1,90 m. Entraste sozinho? Eu consegui entrar. Nem sempre. Havia uma data de esquemas, porque havia 3 portas e às vezes não dava numa e nós já começávamos ali a apanhar o esquema. E éramos tipo, eu e mais 2 amigos meus, que eram assim grandalhões também, íamos ali ao casino. E foi giro porque aprendi, adorava ir lá e eu jogava blackjack, jogava tudo que tinha direito, E os meus amigos perguntavam sempre como é que é o casino, como é que é ir, eu gostava imenso de ir, mas não dá. E esse foi o momento em que eu pensei, não pensei com estes termos, nem sequer os conhecia, mas alguém me disse, há aqui claramente procura, certo? Há pessoas que querem uma coisa que não podem ter, portanto não há oferta, há procura, não há oferta, há aqui algo que precisa de ser, uma procura que precisa de ser preenchida. E então aquilo que fiz, hoje em dia posso dizer, não acho que também era um miúdo de 15 anos, não tem mal nenhum. Então o que é que eu fiz? Pensei, ok, os meus amigos querem todos jogar blackjack, que era o jogo que eu mais gostava de jogar também, e vendia-lhes muito aquilo, é uma coisa super divertida, e mas eles não podiam, então eu pensei, ok, vou eu criar o meu próprio casino. E então, às quartas-feiras à tarde, nós tínhamos tarde livre, e então íamos para o condomínio da minha avó, ali também no Estoril, íamos lá, havia uma sala lá em baixo no condomínio onde nós nos podíamos sentar, comprei uma ficha de um set daqueles de póquer, e eu era a banca e os meus amigos eram os jogadores, e então basicamente criei ali um mini casino, só se jogava blackjack, era eu, e no princípio, primeira tarde livre eram tipo 5 amigos, depois eram 8, depois eram 10 e por aí fora, e fui criando assim um género de um pequeno negócio completamente ilegal, não é? Sim. Mas também tinha 15 anos, era quase como uma brincadeira, e ainda faturei aí umas centenas de euros e pronto, até que a minha mãe descobriu tudo e perguntou-me como é que estás a fazer este dinheiro, não é? Quando estás a fazer 100, 200 euros e és um miúdo de 15 anos, ganhei imenso dinheiro e para mim ajudava-me imenso e era super fixe, até que a minha mãe descobriu e acabou com aquilo. E pronto, portanto, esta foi assim a minha primeira grande aventura, entre aspas, no mundo do empreendedorismo, não que tenha sido a mais legal, mas pronto, foi uma brincadeira de miúdo. Mas tu aí percebeste, ou seja, isso aconteceu e efetivamente começaste a implementar esse primeiro negócio, chamemos-lhe assim, porque não era um negócio, mas aquilo-te logo a ficha. Como assim? Ok, percebias que aquilo era empreendedorismo? Não, imagina, eu nem sequer sabia o que era empreender, nem sequer conhecia, eu só conhecia a palavra empreendedor depois quando começa a Sondra mais tarde e começa a aparecer um bocadinho nos mídia de empreendedores e levantam rondas e unicórnios, estes temas todos relacionados a startups, sabia lá o que era uma startup ou um empreendedorismo. Claro. Para mim aquilo foi, há pessoas que querem uma coisa e não a têm e eu encontro uma forma de lhes dar, vou fazer isto acontecer. Foi muito isso, eu acho que isto é a base crua, sem termos e sem conceitos do empreendedorismo, que é, há pessoas que querem uma coisa, as pessoas não têm essa coisa que querem, será que eu consigo servir-lhes isso com algum tipo de margem para eu poder também ter esse benefício financeiro, sim ou não? E isto é empreender. E tiveste algum tipo de antecedente antes desses 15 anos? Eu estou-te a perguntar porquê. Sim. Olha, eu vou dar o meu caso. Eu com 10 anos, os meus irmãos, eu tenho 3 irmãos mais velhos, ensinaram-me a jogar uma coisa que hoje em dia é impensável para os miúdos, mas naquela altura, eles como jogaram, eles são todos 10 anos mais velhos que eu, portanto vêm de outra geração, e eles ensinaram-me a jogar caricas. Caricas. E eu dei por mim com 10 anos
criar clubes de futebol, Ok. a pensar no estádio, a pensar de como financiava o estádio. Sim. Portanto, tinha aqui já um exercício empreendedor e Sim. gestor, de certo modo, com 10 anos. Sim. Tu tiveste algum tipo de antecedente antes desses 15 anos ou foi ali o primeiro momento em que pá, Epá, acho que talvez tenha tido, não sei, mas nada marcante. sim, que te lembres, não é? Nada que me lembre assim. Sei lá, sempre fui mexido e sempre que gostei de fazer coisas, mas esta foi assim a minha primeira experiência com criar algo para dar às pessoas, preencher uma necessidade ou um desejo que a pessoa tem e ter algum tipo de moeda de troca do outro lado também. Claro. Esta foi assim a minha primeira grande experiência nesse Ok. sentido. Sim. Mas tu criaste a Sonder muito novo. Sim, também novo. Ah, Um bocadinho mais tarde, já não foi aos 15, mas foi novo, foi com 20 anos. Sim. E o que é que te moveu naquela altura para tu pensares, ok, agora vou criar uma empresa, qual foi a principal motivação? Então, eu costumo dizer que as pessoas só mudam por norma ou por inspiração ou por desespero, certo? Ou seja, ninguém muda quando as coisas estão bem, mas não vê algo que pode ser melhor, ou e também ninguém muda quando as coisas estão mais ou menos assim, mas não está mal o suficiente para mudar. O problema é que a maioria das pessoas, como só mudamos por inspiração ou por desespero, ou seja, ou vemos algo que nos apaixona e nos atiramos, ou então estamos num sítio onde detestamos onde estamos e então queremos mudar. Só que como a maioria das pessoas está num sítio por norma onde não gosta propriamente de onde está, mas não desgosta o suficiente para mudar, não muda. E no meu caso, foi um bocadinho dos dois. Porque eu estava a tirar gestão na Nova, fui para a Nova na faculdade e não estava propriamente muito entusiasmado com a faculdade, sempre fui muito bom aluno, sempre tive boas notas, mas senti que aquilo não era para mim, sabes? A faculdade há de ser o caminho certo para muitas pessoas, para mim não fazia fit. Eu acho que nós temos que fazer aquilo que está alinhado com quem nós somos. E eventualmente, ou seja, por um lado estava desanimado na faculdade e por outro houve um dia em que a fazer um trabalho de grupo tivemos que analisar uma empresa, analisámos uma empresa na área da publicidade, era tipo introdução à empresa, era o nome da cadeira e o objetivo era perceber como é que uma empresa funciona. O departamento de marketing, recursos humanos, finanças, produto e por aí fora. E eventualmente aquilo que percebi foi que as marcas cada vez mais querem criar publicidade verdadeira, publicidade real, e para isso querem pessoas autênticas nos seus anúncios, não querem modelos aspiracionais, não querem os modelos tradicionais. E então pensei, lá está, há aqui procura, certo? Ou seja, as marcas querem pessoas autênticas, mas as agências de modelo tradicionais, que são as grandes agências que tinham 20 anos, 25 anos, 30 anos, essas agências, o seu foco continuava a ser modelos. E a questão é que encontrar pessoas reais é muito diferente de encontrar modelos, porque imagina, se eu for uma agência de modelos e eu quiser ter um portfólio de modelos na minha base de dados ou na minha comunidade, basta eu dizer que sou uma agência de modelos, que tudo o que são modelos vão querer falar comigo porque são pessoas que têm uma necessidade. Ou seja, a agência de modelos está a preencher uma necessidade dos modelos e do outro lado, porque é uma agência, portanto, do lado, chamado B2C, preenche a necessidade do modelo, do lado B2B preenche a necessidade da marca. O que acontece é que a marca mudou, em vez de querer modelos, quer pessoas autênticas, e, portanto, a agência de modelos em si tem que preencher a necessidade da pessoa autêntica. Qual é que é o problema? A pessoa autêntica não tem necessidade nenhuma, porque a pessoa autêntica não sabe que pode fazer anúncios. Então tu tens que criar esse desejo. Tu tens que fazer com que uma pessoa autêntica que nunca na vida, quando digo nunca na vida, Ser modelo. sonhou ser modelo, Sim. estava completamente fora, tens que lhe mostrar que não, isto é possível, vale a pena, a pessoa merece e vai conseguir. E nós colocámos milhares de pessoas a filmar, entretanto, para mais de 30 países, marcas como Apple, Nike, Instagram, Lamborghini, Dove, tudo e mais alguma Isso coisa. é uma grande visão. Portanto, pessoas que estavam completamente fora do padrão. Completamente fora do padrão. Tu Todo chegavas tipo de lá e pessoas. vias... Todo tipo de pessoas, advogados, engenheiros, arquitetos, empresários, bartenders, temos um sem-abrigo a capa da Vogue, um travesti a fazer uma campanha mundial da Coca-Cola, são assim dois personagens que nos marcaram também, porque de facto são pessoas que não... Pois que as pessoas querem sentir empatia, tecnicamente. É isso, as pessoas querem olhar para a pessoa e sentir, ok, isto é algo... Isto sou eu. Isto sou eu, ou é alguém que eu conheço. Exatamente. Não é algo com o qual eu nunca vou atingir por muitos cremes que ponho ou maquilhagem que ponho, isto eu nunca vou ser assim, não é? Porque não é real, quase. E pronto, temos mais de 7.500 agenciados, precisamos muita gente a Mas filmar. isso, para um miúdo de 20 anos ter essa visão, é tremendo. Pronto, É assim, tu tiveste... Se for sincero, eu acho que a visão é uma coisa que se constrói. Claro. Eu não saio da faculdade, porque entretanto tomei a decisão de... Eu percebi que tinha que escolher uma coisa ou outra. E para também responder à tua primeira questão, foi o que é que me levou a mudar e a criar a empresa, foi um bocadinho de eu não estou feliz na faculdade e por outro isto era uma luz ao fundo do túnel. Para mim era ok, está aqui um sítio onde eu posso encontrar algum tipo de paixão e propósito. E atirei-me aos lobos e a minha visão na altura não era tão cristalina como depois eventualmente se tornou.
Eu não fazia, houve muitas coisas de ideias que nós tínhamos, que depois abandonámos. A fase inicial de qualquer negócio é de experimentação. Há uma ideia inicial, uma visão inicial, experimenta-se, testa-se, algumas coisas funcionam, outras não, vai-se iterando, até que se vamos afunilando até chegarmos à conclusão de qual é que é o modelo de negócio, qual é que é o produto, o que é que o nosso cliente realmente precisa. E pronto, e foi um percurso de alguns anos. Agora, certamente não foi fácil no princípio, foi bastante difícil. E diz-me uma coisa só por curiosidade, onde é que começaste? Que Onde é que eu comecei? Isto é uma pergunta que se faz. Sim. Pá, olha, eu vou dizer, a minha primeira foi num espaço da minha primeira casa, Graças. ou seja, quando saí de casa da minha mãe, portanto tinha uma sala e foi ali a minha primeira. Graças. Pá, a minha foi, imagina, eu ainda estava em casa do meu pai, portanto, eu vivia com a minha mãe antes, aos 18 fui viver para a casa do meu pai, em Lisboa, porque era mais perto da faculdade, da Nova. A Nova não era em Carcavelos, era em Lisboa na altura, ainda em Campolide, e era a 5 minutos da minha casa. E fui viver para a casa do meu pai, só que o meu pai não tinha espaço para mim em casa, tinha lá os meus irmãos, e eu não vivia com ele. E o meu pai, são diferentes casamentos, diferentes filhos, também para dar aqui algum contexto. E pronto, eu vou viver para a casa dele, ele não tem espaço para mim, mas tinha um jardinzinho e tinha uma casa que era a casa dos coelhos, que era uma casa que estava em ruína, basicamente, que nem era dos coelhos dele, porque não tinha coelhos, era de quem estava lá antes. E ele percebeu, ok, posso fazer aqui um género de um quarto aqui fora de casa, e fez um quarto assim na casa dos coelhos para mim, remodelou aquilo, e eventualmente, pronto, fui para lá viver. E quando é para começar a Sonder, eu penso, epá, eu não tenho propriamente muito dinheiro, na altura eu tinha zero dinheiro, ainda ninguém tinha sequer apostado em mim, e portanto, onde é que eu vou começar? Vou começar no meu quarto. E houve um dia, sabes que eu sinto que a mudança é uma coisa que as pessoas acham que demora muito tempo a acontecer, e a mudança no mundo exterior muitas vezes demora tempo a acontecer, certo? Por exemplo, construir uma empresa é uma coisa que demora anos, ou construir uma certa forma física é uma coisa que demora anos, ou construir uma relação amorosa profunda é uma coisa que demora anos. Portanto, a mudança no mundo exterior demora sempre muito tempo. Mas a mudança no mundo interior, que é quando nós tomamos uma decisão, quando há algo aqui muda em que nós decidimos, ok, bora, é agora, vamos. Essa é rápida. Essa é num segundo. Por norma tem um build-up, certo? Ou seja, nós vamos pensando no assunto, às vezes ignoramos, às vezes pensamos um bocadinho mais. A minha metáfora é tipo uma panela de água que tu começas a aquecer. A água vai começando a aquecer, tu não vês mudança nenhuma, certo? A água vai dos 20 aos 30 graus, mudança nenhuma. 30, 40, 50, 70, não vês mudança nenhuma. E chega a um ponto em que começa a borbulhar e passar 2 ou 3 segundos está em ebulição. E no meu caso foi algum tempo a pensar sobre o assunto. Portanto, eu comecei aos 19 anos a pensar sobre o assunto, ainda não tinha 20, eventualmente faço 20, mais uns meses ainda a pensar sobre o assunto, e depois houve um dia, à noite, a pensar, é agora, tipo, amanhã vou começar. E no dia assim comecei, decidi tirar, não fazia ideia o que é que ia fazer ainda, comecei a tirar as coisas do meu quarto, disse ao meu pai, vou criar uma empresa, comecei a tirar as coisas do meu quarto, liguei a tios e primos e comecei a trazer cadeiras e... O que é que o teu pai te disse? Eu quero saber se tu ouviste a mesma coisa que eu ouvi, que foi, tu estás completamente maluco. Não. Tu vais dormir sobre o assunto e amanhã... O meu pai foi tranquilo. O meu pai sempre teve uma máxima, que é, o meu pai sempre me disse, eu acredito em ti, até tu me das provas em contrário. E, portanto, enquanto continuares a estar... Eu era muito mal comportado na escola. Sempre fui um miúdo que tinha boas notas e comportamento insuficiente. Era brincalhão, era gozão, e era um miúdo, um bocadinho rebelde. E o meu pai dizia-me sempre, desde que tenhas as notas, enquanto isto estiver a correr bem, eu continuo a acreditar em ti. Claro que não te quero que te portes mal, também não fazes nada de especial de mal, mas eu acredito em ti. Portanto, até me das provas em contrário, eu acredito em ti. E foi isso que ele me disse. Tens essa ideia, ele também percebeu que eu não estava propriamente feliz e motivado na faculdade, atira-te, eu confio em ti, bora, no que eu puder apoiar eu apoio. Isso é nobre. Okay. É nobre. Sim. Tendo em consideração... O meu pai é muito prático, sabes? Ambos os meus pais são empreendedores e são muito práticos, muito pragmáticos. Preto no branco, bora, arranca, siga, se não der, descobres e fazes outra coisa qualquer. Claro. Nenhum deles acabou Quer dizer, a minha mãe acho que acabou o secundário, o meu pai não acabou o secundário sequer, não gostava da escola, fez a vida, é empreendedor, tem a empresa dele há não sei quantos anos, super bem sucedido. Mas, portanto, são pessoas muito práticas, não são pessoas propriamente que seguiram o caminho tradicional. Claro. E, portanto, foi mais fácil. Se eu tivesse um pai médico e uma mãe advogada, teria sido, se calhar, mais complexo. A minha mãe teve algum receio mais, mas também sabia que não tinha a mínima hipótese. E, portanto, se algum dos meus pais me dissesse, olha, então, se
se queres montar uma empresa e sair da faculdade, tens que sair cá de casa, não vais fazer isso enquanto vives aqui. Eu dizia, ok, até logo, um dia a seguir sair de casa. E nem que fosse viver pela debaixo da ponta, ou para a casa de um amigo, ou para o que fosse. Portanto, quando é para concretizar um objetivo, é para fazer acontecer e eu não tenho grande hipótese. Mas sempre fui muito apoiado, nunca me senti aprisionado ou, de certa forma, impedido de fazer aquilo que queria. Claro. Eu ia-te falar sobre qual foi a tua primeira grande lição enquanto empreendedor, isto já tendo o contexto de empresa aberta, Sim. portanto, e começares a desenvolver a tua atividade, e qual foi a primeira grande lição? No sentido de que foi marcante, Sim. portanto, impactou-te. Vem-me logo uma cabeça. E eu até te ia perguntar antes disso se tu tiveste o mesmo desafio que eu tive. Que foi a primeira questão foi a gestão de tempo. Porque, como eu te disse, eu quando abri a minha primeira empresa foi num espaço de minha casa, ou seja, ela começou a funcionar no espaço de minha casa, eu tinha ali um anexo, mas só aguentei lá 3 meses. Senti a necessidade de ir, portanto, arrendar o primeiro escritório, porque tinha uma grande dificuldade de gestão de tempo, porque misturava a casa com o trabalho e era difícil. Tu passaste por esse desafio ou não? Sim, eu acho que gestão de tempo é sempre um desafio de qualquer empreendedor. E qualquer pessoa, na realidade. Qualquer pessoa que começa a trabalhar e que saia de casa e que tenha responsabilidades. Eu acho que a gestão de tempo, que na realidade é gestão de vida, porque vida é tempo e tempo é vida, não é? A vida acontece dentro do tempo ou ao longo do tempo, é um dos grandes desafios de qualquer pessoa. No meu caso, não foi esse o meu principal desafio, ou a primeira grande lição. Sim. Para mim foi acreditar que as coisas acontecem de um momento para o outro. Eu sou muito ambicioso, sonho em grande sempre, não consigo pensar pequeno, talvez seja um defeito, talvez uma qualidade, mas quando lançamos, portanto, comecei a trabalhar no projeto em abril de 2014, acho que foi aí que começámos a desenvolver o site e por aí fora, e depois, a 7 de setembro de 2014, foi quando lançámos. E nós lançamos, tivemos os meses de verão basicamente a criar a nossa comunidade, agenciámos as primeiras, acho que foi cerca de 75 pessoas, colocámos o site pronto, estive a fazer as apresentações para os clientes, depois toda a parte legal e fiscal e burocrática que para uma pessoa que está a começar não faz ideia de nada, ainda por cima alguém que nunca tenha tido gestão, não é? Porque eu parei o curso e nem aprendi essas bases, portanto sabia lá eu o que era TSU. TSU é o quê, não é? E do nada uma pessoa percebe-se da quantidade de impostos que há por aí, mas isso dava para todo outro podcast. Começaste logo pelo IVA, não é? Exato. Levei uma multa de IVA, porque não sabia que tinha que pagar até aquele dia daquele mês, e acho que era 30% o IVA. Eu tive essa mesma experiência na primeira fatura que passei, e na altura a minha irmã era a minha técnica oficial de contas, porque ela era técnica oficial de contas, e ela disse, agora tu, portanto, acabou o trimestre e vais ter que pagar, e deu um valor, e eu... Mas vou ter que pagar, como assim? Então isto é o imposto de valor acrescentado, portanto os primeiros 3 meses de empresa vais ter que pagar, e eu... mas eu tenho... Então, mas fui eu que fiz um negócio. Tenho que pagar 23%. Mas o teu negócio era B2C ou B2B? Era B2B, sim. B2B. Pelo menos o IVA aí vem, porque é mais chato quando é... quando não vem, claro. B2C, claro. ou seja, não, tu achas que aquele dinheiro é todo para ti, afinal não é. Afinal tens que pagar 23%. Sim, aí podes deduzir, mas eu nem na altura sabia que tu não tinha a mínima ideia. Claro que não. Tinha 23 anos, não estava minimamente preparado para... Sim. Uma pessoa live and learn. Exatamente. E pronto, e portanto, a primeira grande lição foi achar que ia acontecer tudo do dia para a noite. Lançamos a 7 de setembro de 2014 e eu achava que tínhamos toda uma estratégia super bem montada de redes sociais. O Instagram tinha acabado de aparecer, ou seja, eu e os meus amigos tínhamos, cada um se calhar já tinha 5 ou 6 fotografias no Instagram, era uma coisa muito recente. Não era como é hoje em dia, o feed ainda era cronológico. Não tinha o peso que tem hoje em dia. Era muito recente, as pessoas estavam a começar a migrar para lá. O feed era cronológico, não era por relevância. E pronto, tínhamos uma estratégia montada e eu pensei, na minha ingenuidade, vamos lançar e isto vai ser uma bomba, porque não existe nada assim e as pessoas vão ficar tipo, uau, isto vai ser incrível, porque de facto não existia nada assim e era uma coisa que eu achava que muita gente se ia querer juntar, os nossos agenciados, porque é algo que lhes pode dar dinheiro e é uma nova experiência, é uma grande oportunidade, e por outro lado, do lado dos clientes, estamos a suprimir a necessidade deles mesmo com uma agência direcionada para aquilo que as marcas querem. E a verdade é que lançamos a 7 de setembro de 2014 e nada. Ninguém, não aconteceu nada. Nenhum cliente responde a nenhum e-mail, ninguém se quer agenciar. É quase como tu acabas de ler um livro e a tua vida parece que fechou ali um capítulo e olhas à volta e toda a gente continua no seu dia-a-dia. E, portanto, nós lançámos e ninguém
reparou quase. Ou seja, houve um burburinho, mas nada de especial, não se traduziu em resultado nenhum. E aí comecei a ter uma crise de ansiedade bastante forte, que não sabia, nunca tinha tido ansiedade, já tinha estado estressado, como toda a gente, mas nunca tinha estado ansioso à séria. Eu lembro-me de um dia estar numa reunião de equipa, a pensar, malta, temos que faturar, estamos a ter despesas, éramos para aí 5, e de estarmos a falar, eu a certa altura comecei a sentir o sangue a subir à cabeça, suores frios, mas ao mesmo tempo o corpo todo a escaldar, ouvia o meu coração, sentia-me a respirar e pedi, desculpem lá, tenho que só ir ali fora, e fui lá fora, no meu quarto, portanto fui ao jardim basicamente, e inspirei e pensei, eu não faço ideia do que é que se passa comigo, mas tive uma crise de ansiedade ali, tipo, perto de ataque de pânico, não tive, nem nunca tive, felizmente, mas foi muito forte, porque era muita pressão. Era uma equipa, tinha saído da faculdade, havia muita pressão e eu achava que os resultados vinham vir. Trabalhei aqui 4, 5, 6 meses para fazer isto acontecer, e agora lançamos e nada acontece. E quando uma pessoa tem um resultado, muitas vezes o nosso cérebro é um bocadinho mentiroso, ou não é mentiroso, mas é para nos proteger e para se preparar para o pior, diz, e se for assim para sempre, e se nunca der? É o sempre ou o nunca, são as duas palavras que nos causam este stress e ansiedade. E para mim foi, e se isto não resultar? E se falir? E se o que é que eu vou fazer? E já não vou para a faculdade? E eventualmente tivemos aquilo que eu considero o nosso primeiro grande sucesso, que foi, passado umas 2 semanas de stress absoluto e ansiedade da minha parte, um cliente responde ao nosso e-mail, que foi o Ricardo Moura da Garage, que é uma produtora de filmes. Responde ao nosso e-mail, para ele foi tipo, tinha um e-mail para responder de há 2 semanas, estava a tomar café de manhã e viu, esqueci-me disto. E respondeu. Para vocês foi a vida. Para nós foi vida, foi luz ao fundo do túnel. Ele respondeu, olá Fred, olha, gostei muito do que vi, eu tinha enviado um e-mail com a apresentação, gostei muito do que vi, vamos contar convosco a partir de agora para os nossos castings, vemos em breve, tudo bom, foi isto. E para mim foi uma festa louca. Esta foi assim o nosso primeiro grande momento e foi o momento que me tirou lá de baixo desta ansiedade toda com que estava. Então, posso concluir que a tua primeira grande lição foi aprenderes a conviver com o não. Porque tiveste várias pessoas a dizer não, sem te dizer não, que não te responderam. No fundo foi isso. Para mim, de certa forma sim, mas para mim foi mais do que isso. Para mim foi mesmo perceber que as coisas não acontecem do dia para a noite. Claro. Nada, uma pessoa acha que lança e tem logo imensa adesão. E se tu fores o The Rock ou o Ronaldo e tens 500 milhões de seguidores e lanças e as coisas acontecem, é verdade, porque já tens muito momentum construído, mas quando estás no princípio, não é? Estás a empurrar a construção de momentum, mesmo em física, é sempre um período que requer mais força, porque tirar um foguetão, por exemplo, do planeta, quando uma pessoa vê um foguetão e vê uma coisa gigantesca, o foguetão não é aquilo, ou por outras palavras, a nave que vai no espaço não é aquilo tudo. A maioria da massa daquele veículo é o combustível necessário para levar o foguetão a sair da órbita. Porque a partir do momento em que o foguetão sai da órbita, ganha momentum, ganha velocidade e perde o atrito da atmosfera, ele já vai muito mais facilmente sozinho, já praticamente não precisa. Mas para sair da órbita é preciso uma energia tremenda. E a mesma coisa para empurrar um móvel pesado, ou um carro. Um carro pesado, no princípio, para empurrar é difícil, mas quando está em movimento torna-se cada vez mais fácil. E, portanto, no momento de construção de momentum, esse momentum demora tempo a ser criado. E no nosso caso foram uns meses, depois eventualmente a coisa descolou e as pessoas começaram a querer escrever, os clientes começaram a responder e começámos a faturar, penso que em outubro, logo, ou novembro. Não sei se em setembro chegámos a faturar, mas em outubro, novembro começámos a faturar, umas migalhas, mas já era alento e, portanto, as coisas demoram tempo a descolar. E essa foi a minha grande lição, que ainda hoje em dia me tenho que relembrar sempre que lanço alguma coisa. As coisas demoram tempo e faz parte. Claro, até para acautelar as suas próprias expectativas, não é? Pausa. O The Next Talk é o podcast da The Next Big Thing, a plataforma que te oferece cursos inovadores e inspiradores para impulsionares o teu conhecimento e habilidades. Na The Next Big Thing podes encontrar este Psicologia para Gestores, lecionado pela Joana Amaral Dias, que te irá dar ferramentas para fazeres a gestão das tuas equipas independentemente do setor ou indústria. Regista-te em thenextbtacademy.com e desfruta do conhecimento. Ia-te perguntar, depois, por outro lado, qual foi a tua primeira grande vitória? Aquela que tu te lembras que isto foi tremendo, ainda hoje te dá... Foi essa. Ter recebido aquele e-mail
foi uma vitória extraordinária. Depois houve outras, houve vitórias ao longo do tempo. Colocámos um miúdo, o Gonçalo Vinhais, na altura. Todos, no princípio, eu ligava aos agenciados, todos, quando eles iam fazer uma campanha. Ou seja, eles iam filmar ou fotografar uma campanha e eu ligava a dar os parabéns. Hoje em dia é impossível, não é? E a certa altura tornou-se impossível porque são muitas pessoas a filmar, mas no princípio eu ligava e ficava super contente. E filmámos um anúncio para a Espanha, para uma rede de telecomunicações e pá, foi uma grande vitória. Filmámos para fora de Portugal, colocámos esse miúdo, na altura fez uma campanha da Rubis Gás, aparecia no outdoor. Eu lembro-me de ver o outdoor e ficava tipo, uau, aquele miúdo está ali porque nós o ajudámos a estar ali. O miúdo tinha na altura para aí, sei lá, 5 anos, talvez ou 6, hoje em dia já é capaz de ter os seus 12 ou 13. E é uma experiência na vida dele e portanto, muitas das nossas vitórias são isso. Quando colocámos o Travesti a fazer a campanha mundial da Coca-Cola, foi uma grande vitória, uma campanha mundial da Coca-Cola. Colocámos para aí 8 agenciados a filmar, penso eu. Essas vitórias são essas, são muito essas. Tiveste várias e ainda bem. Sim. Há uma pergunta que faço sempre, até porque foi um momento que ainda está muito na mente de toda a gente. Como é que tu viveste a fase da Covid? Permitiu que te reinventasses de certo modo ou não, de todo? Sim, o Covid, eu acho que afetou toda a gente e foi um momento marcante na vida de qualquer pessoa. Uns para a positiva, outros pela negativa, porque houve pessoas e indústrias que foram muito beneficiadas pelo Covid, falando apenas em termos económicos, claro. Houve muitas indústrias, por exemplo, tudo o que seja de plataformas de streaming online, Netflix, os Zooms, portanto, houve quem fosse beneficiado e houve, obviamente, hotéis, ginásios e por aí fora, que foram indústrias que foram muito prejudicadas. No meu caso, no caso da Sonder, foi claramente uma empresa e uma indústria da publicidade que foi prejudicada, porque as pessoas não podiam filmar, porque para filmar tinham que estar juntas umas das outras. Rapidamente também, felizmente, isso começou a ser resolvido. Filmava, via os testes todos que tinham que ser feitos e as máscaras, e só se tirava a máscara na gravação e por aí fora. Mas foram uns meses ali de transição em que ninguém sabia quando é que vamos voltar a filmar e a faturação quebra. E aí é muito importante, e é uma coisa que eu recomendo a qualquer empreendedor. Eu aprendi isto já não sei onde, acho que foi num livro do Vern Harnish, que se chama Scaling Up, que já me tinha sido recomendado por vários empreendedores, mas a importância que é temos a nossa conta com as despesas operacionais, não é? Especialmente para pequenas e médias empresas. A nossa conta com as despesas operacionais e depois temos uma conta de fundo de emergência. Como na nossa vida devemos ter um fundo de emergência pessoal, se acontece alguma coisa. Eu acho que na vida pessoal deve ser, pelo menos é assim que eu olho, 6 meses a 1 ano de custos fixos. Idealmente conseguimos poupar e ter esse dinheiro lá. E se calhar isto, para quem percebe mais de literacia financeira, vai achar que é incorreto, mas é a minha forma também de estar mais descansado. 6 a 12 meses de custos fixos, idealmente e poupando até temos essa almofada. E só a partir daí investir, mesmo que esse dinheiro desvalorize todos os anos, porque desvaloriza devido à inflação, pode estar a render em coisas mais seguras, mas ter isso connosco de bolsa de segurança eu acho fundamental. E acho que é igualmente importante para as empresas. As empresas têm também os seus custos fixos, têm os seus salários e por aí fora, e por isso ter 3 meses pelo menos de custos fixos, no meu caso é o que eu aplico na Sonder. Temos 3 meses de custos fixos em caixa numa outra conta que está lá para ser usada apenas de emergência. É a forma que eu tenho de garantir que temos mais segurança e de conseguir dormir melhor à noite. Caso aconteça alguma coisa, aquele dinheiro está lá. Se houver uma nova Covid, espero que não, okay. Não é? Se houver uma nova Covid... Uma nova Covid ou qualquer outra coisa, ninguém sabe, sabes o que é que pode acontecer. Claro. E pronto. Do outro lado, em que eu comecei a ser... eu estava na minha jornada, eu tinha começado a desenvolver um bocadinho a minha marca pessoal, ia começar a ser orador em empresas e formador em empresas. Aí sim foi uma mudança do dia para a noite. Porque eu estava na criação de momentum, certo? Ou seja, o momentum da Sonder e a credibilidade ou a reputação que a Sonder me possa ter construído enquanto empreendedor estava a ser alavancada, estava a construir em cima desse momentum para começar a ser orador e formador em empresas, que era uma coisa que eu gostava bastante, de partilhar aprendizagens. E esse momentum estava a começar a descolar, ou seja, o foguetão estava a começar a sair de órbita e do nada perdeu a navegação, que foi o Covid, e as talks todas em empresas e informações, de um dia para o outro, caiu tudo, a pique, a 100%.
Depois, eventualmente, as coisas lá voltaram, online e híbridos e coisas, mas durante uns meses estava tudo a tentar perceber o que ia acontecer. E, portanto, as talks não eram o mais importante. E para mim que tinha uma equipa a meu cargo, foi difícil, não é? O que é que eu vou fazer agora? Estava a começar a descolar, era assim que eu conseguia também rentabilizar e pagar a equipa. Como é que eu vou fazer acontecer? E eu acredito que em todas as adversidades há sempre uma oportunidade. Sempre. Sim. Sempre. Acredito mesmo. Isto pode parecer clichê, ou bullshit, ou positive thinking, ou whatever, mas para mim isso é sempre verdade. Há um amigo meu que diz enquanto uns choram, outros vendem lenços. E tem muito graça porque é verdade. Se existir uma adversidade, existe sempre uma oportunidade lá. Temos que olhar para ela de outra forma. E por isso, em todas as crises, eu não me lembro das estatísticas ao certo, mas existem uma série das grandes empresas neste momento, das maiores no mundo, que foram criadas em momento de crise, em momento de crash da bolsa. E por isso eu acredito sempre que existe sempre uma forma. E no meu caso foi pensar, ok, o que é que as pessoas precisam, que eu tenho capacidade para lhes dar e que teria todo o interesse e gosto e paixão em lhes dar também. E que ninguém lhes está a dar neste momento. E no meu caso, de acordo com o meu propósito, aquilo que me apaixona e aquilo que tenho capacidade para fazer, já tinha uma ideia na carteira há algum tempo, que era criar uma plataforma online, um género de uma academia online, com diferentes mentores, diferentes especialistas, com cursos e workshops nas diferentes áreas da vida, para que as pessoas pudessem continuar a aprender temas de nutrição e inteligência emocional e gestão de tempo e por aí fora. E já tinha uma marca pessoal forte, criada, e então decidimos lançar. Portanto, o Covid bate-nos à séria em março aqui em Portugal. Em março as minhas talks são todas canceladas. Em abril eu ia para Bali 2 ou 3 semanas com a minha namorada, agora mulher. Viagem cancelada também. E eu pensei, ok, vamos lançar isto agora. E portanto, no espaço de um mês, lançámos o projeto. Foi de concepção à idealização até à realização do projeto, foi um mês. Lançámos, tínhamos que gravar os primeiros workshops, com os nossos primeiros mentores. Não se podia entrar em casa de ninguém. As pessoas estavam naquela fase ainda em que se lavavam, não é lavava, mas como é que se diz? Desinfetavam a fruta e os sapatos a entrar em casa. Estavam naquela fase da paranoia total. E por isso nós não podíamos entrar em casa dos mentores para filmar, o videomaker não podia, então tínhamos que dar a câmara, desinfetar, eles desinfetavam, montavam, nós explicávamos-lhes como é que eles gravavam, não corria bem, voltava para trás, foi um 31 para fazer acontecer. Mas no espaço de ano e meio, sempre em período de Covid, produzimos mais de 50 workshops com mais de 40 mentores, tivemos mais de 5.000 alunos, o projeto correu super bem, zero investimento, sempre rentável, profitable since day one, foi um projeto muito giro, que eventualmente nós decidimos levá-lo a um nível seguinte com um outro produto que estamos a lançar agora. Ok, excelente. E diz-me uma coisa, e do ponto de vista pessoal, como é Sim. que tu passaste por essa fase? Que é Sim. também importante perguntar, porque no meio de tantas adversidades, que foi um bocadinho transversal a todos, se bem que eu, por exemplo, tive o caso de um amigo muito próximo, não vou dizer aqui o nome da empresa porque é muito conhecida a nível nacional na área do IT, mas que ele teve, por exemplo, a abrir mercados novos. Pois. Nós tivemos nós a chorar e ele a vender ali. Mas é sempre, sabe, eu acho que é sempre. E a primeira reação humana, eu acredito que seja quase sempre de medo e receio. E foi a minha e acho que foi a toda a gente. O que é que será que vai acontecer? Sabe? Porque tu tens os custos fixos, não é? E és responsável por pessoas que têm famílias e por isso há uma responsabilidade grande ali em questão. E o medo é quase sempre a primeira emoção que vem. Mas esse medo, o medo em si, é uma resposta quase que automática e inconsciente a uma situação que aparentemente é adversa. Mas nós, felizmente, temos controle e capacidade de reconhecer que pensamentos é que estão a criar este medo. Será que esses pensamentos são verdade ou não? Será possível que esses pensamentos não sejam verdade? E se as coisas forem de outra forma? E se tentarmos olhar para isto de outra forma? E podemos mudar a nossa perspectiva, mudar a forma como pensamos, mudamos a nossa mentalidade, e no momento em que os nossos pensamentos e a nossa mentalidade muda, a nossa emoção muda com ela, não é? Porque as emoções são causadas pelo significado que nós damos às coisas. Isto é uma adversidade ou uma oportunidade, não é? Isto é um pesadelo ou é um sonho? E por isso, para mim, no princípio, foi claramente ali as primeiras 2 semanas, 2 semanas, foi ligar a uma data de pessoas, como é que isto vai ser, o que é que achas, o que é que tens ouvido, vão haver medidas de apoio,
quanto tempo é que isto vai durar, ou seja, o medo ali, acho que faz parte. E depois foi, ok, vamos assumir o que é que nós não conseguimos controlar, quanto tempo é que isto dura, com que intensidade é que ocorre, podemos fazer o nosso trabalho cívico, mas um pouco mais que isso. O que é que nós podemos controlar então? Ok, o que é que nós podemos fazer com aquilo que nos foi dado, não é? E muitas vezes eu costumo dizer que num jogo de póquer não é a pessoa com a melhor mão que ganha, é a pessoa que usa melhor as cartas que tem. E por isso tu podes ter as e estar a jogar contra uma pessoa com 7 e 2 de naipes diferentes, que é considerada a pior mão, e se tens, sei lá, 2 9s na mesa no flop, podes fazer um bluff para a pessoa achar que tens um 9 e aquele par de ases já não vale assim tanto, 2 pares contra uma tripla. Porque aqui dá demasiadas metáforas para quem não conhece póquer, se calhar isto é um bocado estranho. Mas por isso, e qualquer jogo de cartas, a pessoa que tem a melhor mão não é a pessoa que necessariamente ganha, é a pessoa que faz o melhor possível com as cartas que tem. E uma pessoa que tenha boas cartas, mas que tenha medo que aquelas cartas não sejam suficientes e não vai dar e vai tudo cair, não vai utilizá-las da melhor forma possível. E uma pessoa com menos recursos, mas mais o chamado resourcefulness, ou em bom português, desenrascanço, arranja forma de capitalizar e construir alavancando esses recursos que tem. Claro. E agora ia passar por uma outra pergunta, até porque falaste dessa quebra que tiveste. Em que momento é que tu sentiste a necessidade de desenvolver a tua marca pessoal? E pelo que percebi, tendo em consideração... Tinha sido um bocadinho antes. Tinha sido ali um bocadinho antes. Sim. Infelizmente, ainda bem que aconteceu, senão, Claro. senão nada disto tinha acontecido e nem teríamos aqui. Então, porque é que eu decidi desenvolver a minha marca pessoal? Eu acho que há muitos empreendedores, e em todas as profissões, há pessoas que fazem por desenvolver a sua marca pessoal e há pessoas que não o fazem, ou que o fazem de uma forma diferente. No meu caso eu ali a partir dos meus 22, 23, comecei a ter algumas experiências da minha vida que me começaram a ensinar um conjunto de aprendizagens e eu senti muita vontade de as partilhar. E partilhava-as com os meus amigos, mas senti vontade de partilhar mais. E criei aos 23, no princípio dos meus 23, na altura, criei um blog chamado Sonder Minds, que era com a Sonder. O primeiro nome era Peculiar Minds, depois passou para Sonder Minds, em que tínhamos uma série de escritores que contribuíam com diferentes visões para as pessoas poderem ser confrontadas com perspectivas diferentes, e eu partilhava também as minhas. Depois, eventualmente, comecei eu a lançar os meus vídeos, em que analisava um livro por semana, por exemplo, isto na altura de Facebook, e depois houve uma altura em que percebi que quero levar isto mais a sério. Na altura via como é que se criavam os vlogs e os conteúdos, e houve uma altura em que percebi mesmo partilhar aprendizagens, partilhar conteúdos que inspirem as pessoas e que as guiem ou ajudem ou apoiem a tomarem melhores decisões e a serem melhores, é aquilo que mais me dá prazer no mundo. Dá-me ainda mais prazer que empreender. E por isso, ou seja, são as duas grandes paixões da minha vida a nível profissional. Por um lado é empreender, que é quando tu tens um conceito ou uma ideia e queres criar um projeto, e seja negócio ou não, tu queres criar algo. Para mim, empreender, mesmo que não seja um negócio, é na mesma empreender. Claro. É fazer acontecer. E por outro, é aprender, estudar, desconstruir conhecimento existente, reconstruí-lo e criar modelos e partilhar essas aprendizagens, esses princípios orientadores com os outros de uma forma apaixonada e com energia. Quem já tenha ido a uma palestra minha ou um evento meu sabe que é sempre um bocadinho diferente da palestra comum. Essas são assim as minhas duas grandes paixões. Então eu tinha a Sonder em que empreendia e comecei a ter a vontade de partilhar estes ensinamentos. Comecei e percebi que, ok, onde é que eu vou fazer isto? Eu gostava de fazer isto com as pessoas, eventualmente. Mais até do que com empresas. Gosto muito de fazer empresas, mas gosto mais ainda de fazer com pessoas, porque às vezes nas empresas as pessoas vão um bocadinho contrariadas. Quando é com pessoas, as pessoas vão porque querem, ninguém as obriga. Claro. E portanto, pensei, ok, se eu quero conseguir partilhar estes conhecimentos com as pessoas têm primeiro que acreditar que eu sou alguém que merece a atenção e o tempo delas. E por isso tenho que me construir enquanto uma marca, para que quando eu digo uma marca as pessoas têm que olhar para mim e ver alguém verem uma pessoa com a qual querem aprender. E não o vou conseguir fazer se as pessoas não tiverem ouvido falar de mim, se não me posicionarem de uma certa forma, ou se não perceberem o que é que eu falo. E essa foi a grande necessidade de começar a minha marca pessoal. Eu tenho estes conhecimentos que quero partilhar, para os partilhar as pessoas precisam de querer ouvir e para isso tenho que construir a minha marca pessoal. Sem isso não ia lá. Ia-te perguntar se tu sentes que não és um homem de um só projeto. Sim. Já percebi que não és, Sim. não é? E se tu tens essa noção, que és Sim. uma pessoa que
Temos empreendedores que, apesar de serem empreendedores, muitas das vezes criam uma empresa e têm esse único projeto durante anos e anos e anos e anos a fio. Eu pergunto se tu percebeste que não tens esse perfil. Tens sim, és alguém que gosta mais de ter uma atividade mais eclética nessa perspectiva. É uma boa questão. Estou-te a perguntar se é ou se não é. Podes-me dizer que não é. A minha vida tem, acho que como todas as nossas, tem um antes e depois de certas experiências. E uma das experiências que marcou a minha vida foi, aos 24, estar a voltar de Roma com a minha namorada, agora mulher, e estar a voltar com ela e estava na altura, a Sonder estava em Lisboa, no Porto, estávamos a entrar em Barcelona, íamos levantar a capital, estávamos a falar com investidores, já tínhamos uma equipa de cerca de 20 pessoas, num grande escritório no LX Factory, e eu estar a pensar, estava a escrever, e fiz-me uma pergunta que foi uma pergunta, talvez a mais importante que já me tenha feito. Na perspectiva profissional, a mais importante. Que foi, eu estava a escrever, eu acredito que sei colocar pessoas autênticas a fazer anúncios. Sei atrair as pessoas e mostrar-lhes que, de facto, elas podem fazer anúncios. E do lado dos clientes, sei mostrar-lhes que aquelas são as pessoas certas para fazer os anúncios. Ou seja, eu acredito que consigo fazer isto. E consigo fazer isto não só em Portugal, mas consigo fazer isto em Espanha, na Europa e no mundo. E a minha ideia era construir uma agência global, até desintermediar as agências, fazer um marketplace global, digital, onde as marcas se conectavam diretamente com os agenciados. E dizer isto aqui, desculpa, Sim. porque estamos num país onde às vezes é um bocadinho complicado sonhar-se grande. Sim, eu acho que temos sempre imensa resistência quando nós queremos internacionalizar-nos e queremos vender para o mundo inteiro. Sim, logo. São 10 milhões de pessoas, não é? O mundo são o quê? São 7 bilhões? Sim, se todos os outros fazem do resto do mundo, porque é que nós aqui portugueses não podemos fazer, não é? E portanto há muito mercado. E claro. como toda a gente sabe, o mercado português é um mercado pequeno e eu acreditava que conseguia fazer isto em muito mais sítios. Agora a questão é, será que era isso que eu queria fazer? Será que esse era o caminho certo para mim? Certamente que o caminho em que eu entrei na Sonder dos 20 aos 24 foi o certo para mim naquele momento da minha vida. Estava na faculdade, não estava entusiasmado, comecei um projeto, aprendi imenso, que para mim é talvez o maior benefício de começar uma empresa, é a aprendizagem pessoal que uma pessoa faz, o ritmo de aprendizagem de uma pessoa que começa um projeto deste género, quando digo deste género, ou seja, uma empresa, o ritmo de aprendizagem é galopante, é alucinante, porque não há outra hipótese, porque não aprender e crescer é falhar e perder. Porque para a empresa crescer, tu precisas de crescer primeiro, porque és tu que vais fazer a empresa crescer. Claro. E por isso, para mim, esse projeto foi o certo naquele momento. Então a pergunta que me fiz, e foi a pergunta que mudou a minha vida, foi: que problema é que tu queres ajudar a resolver? Porque enquanto empreendedores, o que nós fazemos é resolver os problemas dos nossos clientes, é preencher as necessidades dos nossos clientes. E mesmo que trabalhemos numa empresa ou sejamos freelancers, o que nós fazemos é sempre trabalhar ao final do dia para preencher a necessidade de alguém ou resolver o problema de alguém. Sejamos um bartender, ou um médico, ou um cabeleireiro, ou um gestor, ou um marketeer, em conjunto nós trabalhamos para, no final do dia, há uma pessoa que tem uma necessidade e nós vamos preenchê-la. A pessoa tem um problema e nós vamos resolver esse problema, ou tem um desejo e nós vamos satisfazê-lo. Isto é a base da economia e a base de qualquer empresa e de qualquer profissão. Nós somos pagos porquê? Porque acrescentamos valor e, com base nesse valor acrescentado, temos um certo retorno. Se trabalharmos numa empresa, temos um salário. Se formos empresários, fazemos uma fatura. E o meu pensamento foi: eu sei que sei resolver este problema, mas será que é este o problema que eu quero resolver? Porque fala-se muito de propósito, certo? Trabalhar com propósito, viver com propósito. Mas o que é propósito? Desconstruindo a palavra, não é? Que é uma palavra muito esotérica e muito conceptual. O que é propósito? Propósito é resolver um problema que diga algo que esteja alinhado com nós próprios. Um problema que nos apaixona, um problema que nos preencha, um problema que nós sintamos que viemos aqui, de certa forma, para ajudar a resolver. E se eu te perguntar, se tu pudesses estalar os dedos e a fome em África acabava, estalavas os dedos, sim ou não? Claro. Certamente. Sim. Se tu pudesses estalar os dedos e toda a gente do mundo tinha acesso à água potável, estalavas os dedos? Claro. Agora, se eu te perguntasse, irias passar o resto da tua vida para a África para resolver o problema da fome? Sim ou não? Ser sincero, não. Dificilmente, sim. Senão já lá estavas, Sim. certo? Ou para resolver a água potável. Não. Porquê? Porque são coisas que são causas... O Bill Gates andava a tentar Mas resolver esse problema. Mas qual é que é a questão aqui? É que isto é importante falar de propósito. É que isso são tudo problemas que precisam de ser resolvidos, Claro. certo?
mas são problemas que a ti, pessoalmente, tu gostavas que fossem resolvidos, como é óbvio, Claro. mas que não te acendem a alma de uma forma em que tu pensas, eu vou dedicar o resto da minha vida a isto, ou vou dedicar uma década a isto. E nem todos temos que ter necessariamente um propósito singular, mas todos nós temos propósitos, ou seja, todos nós temos coisas que nos irritam, coisas que nos transtornam, coisas à nossa volta que nós olhamos e pensamos, eu gostava que isto fosse diferente, ou eu gostava mesmo que isto fosse diferente. Para alguns é o trânsito, para outros é a falta de condições nos hospitais, para outros é os problemas com o meio ambiente, e no meu caso, o problema que eu percebi que era aquele que eu gostava de ajudar a resolver é o facto de sentir que a maior parte das pessoas existe e não realmente vive. A maior parte das pessoas chega ao final da sua vida e se lhes perguntarmos como é que foi a tua vida, a maioria delas não te vai dizer, pá, vivi uma vida extraordinária, tive relações profundas, experiências apaixonantes, estive envolvido em projetos super impactantes. Se perguntares à maioria das pessoas, e as estatísticas mostram isto, talvez, ou seja, não quero ser matematicamente incorreto aqui, mas é cerca destes números. Uma em cada 2 pessoas tem problemas de peso. Uma em cada 3 pessoas, penso que seja este o valor, tem problemas de saúde mental. Cerca de um em cada 2 casais divorcia-se. 85% das pessoas não se sente preenchida e feliz no seu trabalho, de acordo com um estudo da Gallup. E por isso, a maior parte das pessoas não gosta necessariamente da vida que vive. E a pergunta é, porquê? O que é que nos impede, não é? O que é que nos impede de termos a vida que queremos? O que é que nos impede de sermos quem fomos feitos para ser? Ou pelo menos quem acreditamos que nós podemos ser? E a pensar muito sobre o assunto, depois eventualmente percebi que este era o meu propósito. O meu propósito era preencher esta lacuna, resolver este problema, ajudar as pessoas a viverem uma vida melhor, como pudesse. Não sabia ainda como. Havia de descobrir isso mais tarde e eventualmente descobri. E pronto, e para mim foi muito uma jornada de passar de ser um empreendedor de paixão para um empreendedor de propósito, que para mim são coisas muito diferentes. Eu vejo isto com 3 níveis. Tu podes empreender para fazer dinheiro e pensares, ok, agora vou ser o meu próprio chefe, vou fazer dinheiro, vou ter liberdade de horário, liberdade de decisão. É liberdade financeira, liberdade de tempo, liberdade de decisão. És o teu próprio chefe, tu é que mandas, tu é que decides quando é que trabalhas. Qualquer pessoa que começa a trabalhar na sua primeira empresa pela primeira vez percebe que, afinal, não vai ter assim tanto tempo livre e não vai fazer assim tanto dinheiro, pelo menos nos primeiros anos, que as coisas demoram tempo. E mesmo as decisões, uma pessoa acha que tem total liberdade de todo, os clientes é que mandam em muitas coisas, porque ao fim do dia estamos a preencher as necessidades deles. E muitas das vezes também não fazemos o que gostamos. Claro. E estamos na nossa própria empresa. Exatamente, acabámos de começar, Sim. começas a tua empresa, não tens 100 pessoas a trabalhar em que todas elas fazem aquilo que não gostas, não tens que fazer coisas que não gostas. Claro. Eu lembro-me quando comecei a Sonder, era eu que faturava, era eu que verificava se os clientes tinham pago. Hoje em dia tenho a sorte disso não existir porque existe alguém lá que faz o controle financeiro. Na Sonder era eu que ligava aos agenciados ao fim de semana para irem durante a semana falar connosco e tirar as fotografias. Era eu e mais amigos e a minha irmã que na altura tinha pai 14 anos que de manhã eu dizia, olha, vamos almoçar e ela ajudava-me a fazer chamadas. Eram os meus amigos que contratava para fazerem lá manhãs ou tardes. Era o que fosse preciso para fazer aquilo acontecer. E eu não gostava de fazer aquilo. Eu não gostava de fazer chamadas, não gostava de faturar. Mas era preciso fazer, faz parte. Claro. E, portanto, isso é o primeiro nível, é a parte da independência ou da liberdade. Segundo nível, paixão. Eu não só tenho não é uma troca só de tempo e skill por dinheiro, como é a forma como a maior parte das pessoas, quando eu falo de empreendedores, não é só empreendedores, é trabalhadores. A maior parte das pessoas trabalha para ganhar dinheiro, ponto. Isto dá-me dinheiro, estou a trocar o meu tempo e skill por dinheiro, está feito, não preciso de mais nada. Mas a verdade é que se nós trabalhamos 8 ou mais horas por dia, a maior parte das pessoas trabalha mais commute em cima, mais chegamos a casa cansados e não conseguimos ter o tempo que queremos para realmente viver em pleno, essas últimas horas do dia, e os fins de semana são muitas vezes passados a descansar para depois ir trabalhar. Trabalho é uma parte muito importante da nossa vida. Trabalho não são só 8 horas por dia. Muito da nossa vida gira à volta de trabalho. Quantas pessoas não dizem, depois no fim de semana, estou pronta para voltar a trabalhar, já reenergizei, já recarreguei. E por isso o fim de semana muitas vezes é vivido em função do trabalho. Descansar da semana anterior para projetar a semana a seguir. Mesmo as férias, preciso mesmo descansar. As férias são muitas vezes uma pausa do descanso do trabalho para depois voltar a trabalhar a seguir. Então trabalhar só por dinheiro às vezes é necessário, se a pessoa estiver numa situação de aflição, mas eventualmente todos queremos progredir para um nível em que fazemos algo que gostamos. Porque se não fizermos algo que gostamos, a nossa vida perde um bocado de propósito e sentido, pelo menos a longo prazo. E pronto, esse é o segundo nível, era o que eu tinha na Sonder. E eventualmente percebi que há um terceiro nível, que é propósito. Tu trabalhas naquilo que gostas e fazes aquilo que te apaixona e és remunerado por isso, mas não só, tu estás também com o teu trabalho a preencher uma necessidade que realmente é importante para ti. É importante para o mundo, mas sobretudo toca-te no coração. E aí foi
o caminho que me passou de empreendedor de paixão para empreendedor de propósito. E por isso agora, na altura tinha imensas ideias e lancei imensos projetos e muitos deles falharam, micro coisas, ia lançando coisas assim. Eu sempre tive muitas ideias. Hoje em dia tenho um filtro natural em mim que é, isto está alinhado com o meu propósito, sim ou não? Se não tiver, não entra sequer. Nem lhe dou espaço para entrar. Claro. Acho giro, se já que é uma ideia gira, ligar a alguém que faça sentido, para que não montas isto? Para mim, neste momento, nesta fase da minha vida, eu alinho os meus projetos onde invisto tempo, investir dinheiro talvez, ou se for para fazer um investimento num negócio ou o que for, pensando numa ótica apenas de rentabilidade financeira, isso é outra coisa. Mas investir tempo e skill é apenas no meu propósito. É o único sítio onde eu invisto tempo, a nível profissional. E mais uma pausa para te dizer que o The Next Talk é o podcast da The Next Big Thing, a plataforma que te oferece cursos inovadores e inspiradores para impulsionares o teu conhecimento e habilidades. Na The Next Big Thing podes encontrar este Psicologia para Gestores, lecionado pela Joana Amaral Dias, que te irá dar ferramentas para fazeres a gestão das tuas equipas independentemente do setor ou indústria. Registra-te em thenextbtacademy.com e desfruta do conhecimento. Sei que tens novos projetos a chegar, queres-nos falar um bocadinho sobre eles? Sim, então, nós lançámos agora um projeto super interessante e bastante inovador na área da educação, que vem muito também da minha própria experiência pessoal, que eu não partilhei contigo ainda, mas houve ali um momento de transição. Foi mais um antes e depois da minha vida, mais um desses momentos. Enquanto tinha 22, a Sonder estava a correr bastante bem, já tínhamos o projeto há 2 anos, já tínhamos descolado, a nave já estava a viajar e dei por mim numa fase em que faturava bem, faturava meio milhão de euros na altura, os meus amigos estavam todos a estudar, portanto era o único exemplo de comparação que eu tinha e por isso faturava bem, aparecia na imprensa, trabalhávamos para mais de 30 países, punhamos milhares de pessoas a filmar e dei para mim num estágio onde supostamente estaria bem, não é? E tinha aquilo que queria, mas a verdade é que o meu mundo exterior e o meu mundo interior não correspondiam. Portanto, no mundo exterior as coisas estavam a correr bastante bem, profissionalmente, economicamente e por aí fora, mas no meu mundo interior não me sentia preenchido, sentia-me frustrado. E pior que isso, não fazia ideia porquê, porque supostamente eu estava a atingir os objetivos que queria atingir. Portanto, o que é que será que se passava? E isto levou-me, depois de muito pensar e de moer aqui o juízo, percebi que não estava a chegar a nenhuma resposta e que não iria chegar enquanto continuasse a fazer as mesmas coisas, porque, não é, se queremos ter resultados diferentes, temos que fazer coisas diferentes. Decidi tirar 2 meses, fui ao Sudeste Asiático, e nesta viagem, esta viagem foi o maior antes e depois da minha vida, provavelmente, ou dos maiores, vá. Então, basicamente, nesta viagem, aquilo que descobri nestes países pelos quais viajei foram alguns insights que mudaram para sempre a minha forma de ver a vida. O primeiro, esse é o principal, ou a base, foi que, enquanto seres humanos, todos nós temos diferentes dimensões da nossa vida que precisam de ser preenchidas para nós nos sentirmos completos. E se nós só estamos focados numa delas, e no meu caso eu era obcecado com o trabalho, era workaholic, trabalhava 16 horas por dia, às vezes mais, dormia no escritório muitas vezes, fins de semana no escritório, férias quase nem vê-las no escritório, e por isso era completamente workaholic. Perdi o lado das relações da minha vida, amigos, namorada, desapareceu tudo. E dei para mim, não cuidava de mim, não fazia desporto. Foi ali um período, foram 2 anos em que aquilo que fui levado a acreditar era que se trabalhares no duro, 16 horas por dia, acordares às 6 da manhã e fizeres isto e aquilo, vais vencer. E a verdade é que ajudou-me a levar a alguns resultados profissionais, mas eu pessoalmente não me sentia bem. E sucesso sem felicidade vale 0. Costumo muito aprender isto, mas percebi que, assim, nós temos diferentes dimensões da nossa vida que precisam de ser preenchidas. E depois percebi também que o principal motivo, ou um dos grandes motivos, uma das grandes raízes, as causas estruturais do motivo pelo qual as pessoas não têm os resultados que gostavam de ter, é porque nunca, eu costumo dizer que dizem-nos que nos podemos tornar em quem quisermos ser, mas a verdade é que ninguém nos ensinou a viver. E por isso a escola não nos prepara para a vida, a faculdade não nos prepara para a vida. E há um conjunto de competências que são chave para um ser humano, competências e mentalidades a adquirir para um ser humano viver a vida que quer, não é? Nos seus relacionamentos, na sua vida profissional, na sua literacia financeira, a sua gestão de tempo, a sua nutrição, a sua saúde física, a sua saúde mental, emocional. Há uma série de competências que devem ser bases estruturais, eu chamo-lhe mais do que soft skills, são life skills, são skills para a vida, que nós precisamos
sem elas não conseguimos, não é? Uma pessoa que não saiba gerir o seu orçamento ou que não saiba poupar e investir não vai conseguir ter uma boa vida financeira, a não ser que seja milionária e seja herdada, é muito difícil ter uma muito boa vida financeira. Uma pessoa que não saiba o que comer, como dormir, como se exercitar, não vai conseguir ter o nível de saúde física que quer. Uma pessoa que não saiba autorregular-se emocionalmente, atribuir significados positivos a eventos negativos na sua vida, não vai conseguir ter o nível de qualidade de vida emocional que gostava de ter. E por isso, se nós não temos estas capacidades e esta forma de olhar e de pensar para estes diferentes tópicos, como é que queremos conseguir atingir os resultados que gostávamos de ter? É uma loucura. Querer mudar o mundo exterior sem mudar o mundo interior primeiro, ou por outras palavras, querer atingir um conjunto de resultados no mundo exterior sem primeiro nos tornarmos na pessoa capaz de gerar esses resultados, é insanidade. Leva àquilo que acontece, que são as resoluções de ano novo, que todos os anos são as mesmas, e é agora que eu vou perder peso, inscrevo-me no ginásio. Todos os anos acaba a meio de janeiro. Todos os anos ali a meio de janeiro ou a meio de fevereiro acaba. Sim. Ou é desta, vou realmente melhorar a minha relação, passado umas semanas já estamos no padrão outra vez. Porquê? De facto a vontade está lá e a intenção está lá de querer mudar e de querer melhorar, mas sem as competências certas, sem a mentalidade certa, sem as skills certas, não é possível. Não é estarmos a enganar. E a questão de assumir o compromisso consigo próprio. Claro. Mas a questão do propósito. É tudo que tu disse, da autodescoberta, de tu encontrar o significado superior e ter motivos fortes para agir. Tudo isso são coisas que não percebemos e porque nunca fomos ensinados a fazê-lo. E o que eu pensei foi, ok, está aqui claramente uma coisa que é necessária para a vida de qualquer ser humano. A escola e a faculdade, o sistema de ensino nos prepara para a vida. Portanto, vou assumir responsabilidade pelo meu crescimento e comecei eu próprio a ir à procura. Comecei a ler um livro por semana, comecei a fazer eventos, comecei a fazer retiros, seminários, cursos. Fiz 30 por uma linha, o dinheiro que ganhava na Sondra gastava em crescimento pessoal, porque pensava, não só isto vai melhorar a minha qualidade de vida interior, a forma como eu me sinto, mas também me vai dar skills para no futuro poder criar mais e melhores projetos e também rentabilizar esse investimento. E sem sombra de dúvidas, muitas vezes perguntam-me, Fred, que conselho é que darias a um miúdo com 20 anos, ou 22, ou 25? Eu costumo dizer, eu daria este conselho a um miúdo de 20, 22 ou 25, ou a qualquer pessoa em qualquer fase da vida, que é, invistam no vosso desenvolvimento. Porque qualquer, como diz o Warren Buffett, acho que é o Warren Buffett que diz isto, por acaso, o investimento em ti próprio é sempre aquele que tem o maior retorno. E isto é totalmente verdade. E a maior parte das pessoas a seguir à faculdade para de crescer e para de se desenvolver. E sobretudo assuntos que deviam ser primeiro ano ou segundo ano de escola de inteligência emocional e literacia financeira e por aí fora, são conceitos básicos que a maior parte das pessoas não conhecem, nunca lhes foram ensinados e nunca foram à procura. Mas pronto, decidi ir à procura, para terminar aqui, decidi ir à procura e cheguei à conclusão de que este mundo do desenvolvimento pessoal é um mundo que não funciona. Pelo menos não funciona como poderia funcionar. Porque é um mundo com, número 1, muito bullshit, e a pessoa, quando começa a entrar no mercado, não faz a mínima ideia do que distinguir o trigo do joio. É um mercado muito disperso e muito fragmentado. Há milhões de cursos, livros, podcasts, retiros, workshops, seminários, eventos, vídeos no YouTube. Há imensa coisa. As pessoas não sabem navegar. Portanto, as pessoas não sabem o que é que precisam de aprender, por que ordem, qual é a sequência de aprendizagem, quem é que podem confiar, quem é que é o professor certo para ensinar cada uma das matérias. E o sistema de ensino tem muitas falhas, mas tem uma coisa extremamente positiva, que é nós somos guiados numa jornada de aprendizagem. Tu não tens que aprender que vais aprender somas antes de multiplicações ou multiplicações antes de equações. E tu és guiado nessa jornada. No mundo da educação não tradicional ou do desenvolvimento pessoal, tu não sabes nada disso. Portanto, tu és atirado aos lobos. E vais ter... És tu que fazes as tuas escolhas, não é? És tu que fazes as tuas escolhas. E a maior parte das pessoas não tem capacidade para fazer essas escolhas. E por isso o meu pensamento foi, e se, em vez de as pessoas estarem a fazer aquilo que costumam fazer, que é fazem um curso de nutrição, depois passado umas semanas leem um livro sobre inteligência emocional e passado uns meses fazem um workshop de gestão de tempo, que é melhor que não fazer nada, mas que não leva propriamente assim a grandes lados, porque é feito de uma forma sem método, é sem estrutura, sem sequência. E se existisse um único programa onde as pessoas fossem guiadas de A a Z por um programa de 360 graus, fossem guiadas pelos melhores especialistas a aprender as principais competências, skills, ferramentas que são essenciais para qualquer ser humano viver a vida que quer viver nas diferentes áreas e não só serem guiados a aprenderem, mas também implementarem na sua vida para ver os resultados. Quase como que um MBA, mas para a vida. E nós chamámos-lhe o Life MBA. E por isso, lançámos este Life MBA a 7 de fevereiro. Na realidade, nós já tínhamos feito um pré-lançamento num evento aqui há umas semanas,
e esgotámos logo a primeira turma. Decidimos, vamos fazer 100 vagas para a primeira turma, que vai começar agora no final de março. Vamos fazer 100 vagas, e esgotámos logo nas primeiras horas e abrimos uma segunda turma, que esgotou também. E já temos uma data de mais. Decidimos abrir mais turmas, porque temos uma forma de que podemos ter várias turmas ao mesmo tempo a acontecer e, portanto, as inscrições estão abertas de 7 de fevereiro a 7 de março. As pessoas podem se inscrever. Basicamente, para dar contexto, é um programa de 1 ano em que tem 4 trimestres. O primeiro é corpo e mente, depois é relacionamentos, depois é carreira e propósito e, por último, é finanças pessoais e lifestyle. 4 grandes áreas, cada uma delas dividida em 10 tópicos diferentes. São 40 disciplinas diferentes, 40 especialistas diferentes, psiquiatras, médicos, terapeutas, psicólogos, nutricionistas, PTs, especialistas em finanças pessoais, e tudo aquilo que Portugal tem de melhor. Tremendo. Sim, tudo o que Portugal tem de melhor. Estás a querer contribuir para uma nova geração mais perfeita, mais habilitada. Exatamente, uma nova geração mais capaz de criar a vida que realmente quer viver. Mas isto não é para miúdos, isto é para... Sim. Quando eu digo uma nova geração, podemos estar a falar em gerações que já têm completamente... Sim. Mas que estão à procura também de respostas. Sim. Acontece isso. muito, mas às vezes as pessoas olham para estes temas e as pessoas que mais aderem a este tipo de iniciativas e de programas são muitas vezes a geração dos 40, 50, porque são pessoas que já levaram alguma porrada da vida e se aperceberam, eu de facto não tenho as ferramentas necessárias para lidar com isto, preciso de as ir aprender, preciso de apoio. Mas pronto, o programa não tem idade, há pessoas nos 20, nos 30, nos 40, nos 50, nos 60, até nos 70. É um programa desenhado para as pessoas virem ganhar as bases para dominarem as diferentes áreas da sua vida. 40 disciplinas, é 10 a 20 minutos por dia, o programa é 1 ano, mas são 10 a 20 minutos por dia a parte online. Depois, ao domingo, há sessões de mentoria onde as pessoas podem fazer perguntas aos mentores, mesmo podem expor as suas dúvidas e os mentores respondem. Tem alguns eventos presenciais também, e se as pessoas não viverem em Lisboa, podem fazer os eventos presenciais online. E o que é que eu te posso dizer mais sobre o programa? Temos uma série de convidados especiais também, temos conversas estilo podcast, um bocadinho mais, num formato mais diferenciado, em que convidamos pessoas extraordinárias, convidamos atletas, artistas, empreendedores, CEOs, influencers, uma data de pessoas super interessantes para termos testemunhos em primeira pessoa. Se os especialistas ensinam os conhecimentos técnicos e teóricos e os convidados especiais vêm falar na prática de como é que abordam estas temáticas na sua vida, como é que abordam a nutrição, ou o sono, ou lidar com o stress, para que as pessoas também empatizem com estes temas e percebam como é que na prática podem melhorar a sua vida. E pronto, é um programa de 1 ano que é extremamente acessível a comparar com tudo aquilo que existe. Tu vês uma formação nestas áreas de 2 dias, 2.500 euros, são tudo coisas muito caras, e nós temos um programa, o nosso objetivo, como somos movidos por propósito, o objetivo era mesmo garantir que chegue ao maior número de pessoas possível, e por isso é impossível fazer custo zero, pelo menos para já. Eu gostava que um dia qualquer pessoa, e vamos trabalhar para isso, para que qualquer pessoa possa ter acesso, porque acho que é essencial. Eu vejo isto como um bem essencial na vida das pessoas, mas para já o nosso objetivo era conseguir fazer isto a um preço que rentabilizasse o projeto, mas que fosse acessível. E um programa de 1 ano com 80 nomes associados, 40 especialistas, 40 convidados especiais, 400 aulas, 4 eventos presenciais, 40 sessões de mentoria, imenso valor. Se calhar, se fôssemos ver o valor, seria algo a rondar aí os 10.000 ou mais, mas nós quisemos fazer isto a menos de 1.000 euros e por isso conseguimos. E as pessoas podem se inscrever, podem pagar em 3 prestações para facilitar também. É sempre um valor alto, porque vivemos numa sociedade onde, de facto, a maior parte das pessoas não tem as capacidades que gostaria para este género de programas, mas é um valor que eu acredito ser mais que justo pelo programa e que vai possibilitar a muito mais pessoas que se inscrevam do que se estivéssemos a fazer isto só pelo dinheiro e estamos a cobrar valores exorbitantes, que se calhar é aquilo que o programa vale, mas não é isso que nos rege. É uma experiência de 1 ano também, não é? É uma experiência de 1 ano. Tem que se ver também por esse lado, claro. Que não é one shot, Sim. É algo que vai implicar um grande envolvimento. Sim. Obrigado. Ia-te perguntar aqui, e tínhamos falado em off sobre esta questão, sei que tu jogaste futebol, foste desportista, tiveste o sonho de ir para o Real Madrid. Sim, em uma altura, sim. Claro. Sabendo que no desporto há um grande rigor por
toda, pronto, no fundo, obviamente dependendo de desporto para desporto, mas obriga um grande rigor para se conseguir a performance que se deseja. E estás aqui a falar também com um ex-desportista, Sim. nas camadas jovens. Ia-te perguntar em que é que o facto de tu teres feito desporto impactou a tua atividade enquanto empreendedor? E se impactou de algum modo? O que eu diria, eu vou responder à questão de uma forma, vou-te virar um bocadinho a questão ao contrário. O que eu diria é que aquilo que mais me impactou enquanto desportista a nível de empreendedorismo é balançar a minha atividade profissional com fazer desporto todos os dias. Okay. Todos os dias faço desporto, com muito raras exceções. Agora, nestes últimos 2 meses, que foi a preparação do lançamento, que são sempre, antes de lançar um projeto, são sempre os 2 meses assim mais caóticos, não consegui fazer todos os dias e desequilibrou-me automaticamente. Quando uma pessoa está muito equilibrada e tem uma rotina de bem-estar bastante desenvolvida, no meu caso, devido ao burnout que praticamente tive aí aos 22 e de perceber-me ao longo do tempo que sou viciado em trabalho, que é uma adição, que é uma coisa que eu adoro fazer e, portanto, o problema de ser viciado em trabalho muitas vezes é que as pessoas dizem que mas a mim não me custa nada trabalhar 16 horas porque eu adoro aquilo que faço. Assim como qualquer pessoa agarrada a qualquer substância, também não tem problema nenhum em consumir a substância porque adora aquilo. Claro, não é? Claro, Portanto, claro. É uma desculpa que não pega. Ou pelo menos deixou de pegar para mim e por isso, ou seja, eu tive que criar uma rotina de bem-estar para garantir que a minha produtividade, podia conseguir trabalhar menos horas, mas trabalhar de forma mais focada e garantindo o meu bem-estar ao longo do tempo. E para mim desporto é absolutamente essencial, assim como é comer bem e dormir bem. Eu durmo quase sempre 8, 9 horas por noite, sem exceção. Tenho despertador, tenho que ter hoje em dia, mas ele está lá só para o caso eu não conseguir acordar a tempo e muitas vezes é mais para me levantar da cama até, porque já estou acordado antes. Respeito muito os meus ritmos circadianos, que é o ritmo de energia, que todos nós somos diferentes e todos nós temos mais energia a horas diferentes e mais cognição e bem-estar emocional a horas diferentes e, portanto, respeito isso, estruturo o meu dia de acordo com isso. Quase nunca falho no meu desporto ao final do dia, que é sempre aí pelas 5, 6 da tarde, e é isto que me equilibra e que me permite estar a fazer os projetos garantindo que o meu bem-estar continua e isto também me ajuda a ter melhor performance. Portanto, o desporto para mim é essencial, sobretudo para manter a minha sanidade mental e me sentir uma pessoa plenamente viva. Ok, muito bem. Neste caso somos dois, porque eu passo exatamente pela mesma experiência e levei um bocadinho essa prática comigo, até por questões não só de equilíbrio, mas também de performance. Acreditas mesmo que não há limites? Boa questão. Vou tentar dar uma resposta mais concisa. Eu acho que existem os limites que a física e a biologia e a química nos colocam, não é? Eu não posso sair daqui descolado e começar a voar em direção à Lua. E isso são uma série de limites. Depois existem os limites legais e sociais, que são as construções que, enquanto humanidade, nós coletivamente criamos para nos podermos governar. E por isso há um semáforo vermelho. Eu não posso passar o semáforo no vermelho, mas isso não é um limite físico. Na realidade, posso. Mas há ali um limite que nos impede de fazer aquilo, porque é uma crença social coletiva que nós criamos para nos podermos governar. E depois há os limites dentro da nossa psique, que são as crenças que nós temos sobre aquilo que somos capazes de fazer ou que merecemos atingir. E eu não iria tão longe ao ponto de dizer que não existem limites, porque acho que isso é irreal, mas diria que os nossos limites estão muito mais longe do que aquilo que nós acreditamos. Nós somos capazes de muito mais do que aquilo em que pensamos. Não implica que conseguimos fazer tudo. Há limites físicos e biológicos que precisam de ser respeitados. Se eu tiver 1,60 m vai ser difícil... Se jogador de basquete, e houve casos, casos... mas vai ser, pelo menos vai ser mais complicado, não é? Mas os limites dentro da nossa cabeça muitas vezes não são verdade e nós somos capazes, acredito, de muito mais do que aquilo em que pensamos. E por isso, todos nós, mesmo a pessoa mais confiante do mundo, todos nós temos um conjunto de crenças que nos limitam e essas crenças não são necessariamente verdade. E por isso eu acredito que todos nós somos muito mais capazes do que aquilo em que pensamos. Sim, e até porque as pessoas esquecem-se de uma coisa, porque os exemplos estão aí. Não é? O mundo se inovou, se nós tivemos gerações que fizeram, de certo modo, o mundo evoluir muito mais que as anteriores, é porque alguém acreditou. 100%. Se hoje em dia temos luz,
porque alguém acreditou que ela era possível. 100%. Portanto, partilho contigo essa visão de que nós temos que acreditar, primeiro nas nossas capacidades e efetivamente conseguimos concretizar as metas que sonhamos como as mais improváveis ou mais difíceis de concretizar. E tem que ser esse o nosso combustível. Portanto, nisso acredito que estamos em perfeita concordância Boa. e harmonia, e assim terminamos, e gostava muito de agradecer a tua presença. Foi Obrigado, uma conversa tremenda e estava aqui a falar contigo muito mais tempo porque foi realmente muito enriquecedor. Portanto, a vocês e a ti, fico à tua espera para a próxima The Next Talk. Porque hoje é quinta-feira, yeah. Conversas de primeira, yeah.